Então, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando sequência aqui ao ano bíblico, nós entramos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto e último livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, e cujo significado seria lei repetida. Quando você folheia aqui todo o livro de Deuteronômio, nós vemos vários discursos de Moisés. Na verdade, os últimos discursos ao povo de Israel, depois de andar ali 40 anos com aquele povo no deserto e prestes a entrar na região ali, na terra de Canaã. Então, meus irmãos, aqui vamos abranger praticamente todo esse livro em resumo, porque são várias instruções, mas todas elas se voltam a lembranças do jornadear do povo ali no deserto e a instruções para a vida positiva de Israel e para a vida negativa de Israel. São as bênçãos e as maldições se o povo seguir ou não a vontade de Deus diante de tudo que o povo aprendeu ali andando no deserto, ouvindo a lei de Deus sendo falada lá no monte, recebendo as tábuas dos 10 mandamentos e ouvindo ali todas as instruções dadas ao povo como deveriam viver, se comportar na vida para que fossem luz para o mundo, que fossem bênção para a nação e para o mundo. Então, irmãos, aqui Moisés, no capítulo 1, ele vem começando contando a história de Israel. E aí ele trata aqui também da nomeação de auxiliares, dividindo ali as responsabilidades. Aqui no verso 15 diz: tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, oficiais segundo as vossas tribos. E assim acontece hoje, irmãos. O povo de Deus ele é peregrino nessa terra também, que é comparável àquele deserto. Mas Deus designa homens e mulheres para poder ser distribuídas as tarefas de levar o evangelho a todo o mundo e também para organizar a sua igreja para que não desfaleça diante das dificuldades, os gigantes, as tentações, tudo o que aparece nesse deserto que caminhamos, porque lá Moisés estava andando para a Canaã terrestre. Aqui, meus irmãos, nós estamos caminhando para a Canaã celestial. Então, irmãos, aqui Moisés conta toda essa jornada que eles tiveram ali no deserto, do relatório dos espias, o que veio ali sobre o povo que, por causa do relatório negativo, tiveram que andar 40 anos no deserto. E aí foram andando aqui em Cádiz, depois eles atravessando o deserto ali, tiveram vitória sobre o rei de Hesbom. Depois tiveram vitória sobre Og, o rei de Bazã, aqueles gigantes. E aí eles tiveram a distribuição da terra. Moisés ordena ao povo a obediência aos mandamentos aqui no capítulo 4. No capítulo 5, meus irmãos, é repetida a lei dos 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que foram dados ali em Êxodo, capítulo 20, são agora aqui repetidos de uma forma um pouco diferenciada, mas na essência são os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu próprio dedo ali no Monte Sinai. Então, continuando no capítulo 6, Moisés ele fala sobre os mandamentos, os estatutos. Irmãos, são muitas prescrições de amor de Deus, de cuidado para o seu povo, para aquele tempo e também para hoje, para a eternidade. No capítulo 6, verso 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e a levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão e te será por frontal nos teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
Veja aqui, irmãos, lá no Novo Testamento, um dia, um doutor da lei citou parte desses versos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, como é bom servir ao Senhor, amar a Ele. É verdade que andamos também no deserto e temos dificuldades, por isso que Deus, Ele nos exorta aqui, inculquemos em nossos filhos, falando, assentando, deitando e levantando e colocando diante dos nossos olhos. Damos graças a Deus porque temos ainda a liberdade de cultuar ao Senhor, indo nos seus cultos aos sábados, temos cultos diferenciais ainda nas quartas, nos domingos e em outras programações. Você é o grande beneficiado em honrar a Deus, lembrando das suas palavras. Ele continua aqui no capítulo 7, admoestando contra a infidelidade. Ele exorta aqui a ter cuidado para que o povo não se misturasse ali com os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, que são nações que adoravam outros deuses. Ele diz aqui, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Irmãos, a idolatria sempre foi um perigo para o povo de Israel, para o povo de Deus, o Israel atual também. E aí aqui ele continua trazendo a mensagem das bênçãos sobre o povo. Será que, pois, se ouvindo estes juízos, e guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento de teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar. Irmãos, coisa boa é aquela doce promessa do Senhor sobre a nossa vida. Se você está desanimado com algum problema, tem alguma dificuldade na vida, anima-te com a palavra e as promessas do Senhor. Moisés, ele traz aqui as bênçãos da obediência porque foi inspirado pelo próprio Deus a trazer essas bênçãos. E elas servem não só para o povo de Israel naquela época, são para nós também. Continuando aqui a mesma coisa no capítulo 8, sobre os benefícios do Senhor. 9, sobre o socorro divino aos israelitas. Aí continua aqui no capítulo 10, quando as segundas tábuas da lei foram lavradas, aqui ele relembra, porque Moisés ele quebrou as primeiras tábuas, aí ele lavrou, diz aqui, capítulo 10, 2, escreverei nas duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim, Moisés fez uma arca de madeira de acácia, lavrou duas tábuas de pedra, como as primeiras, subiu ao monte com as duas tábuas, então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura. Então, irmãos, as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. A única parte na Bíblia que não foi Moisés, nem o homem, nem os anjos que escreveu, mas o próprio Senhor. A lei de Deus, muito importante para que nós possamos viver em paz, porque a lei de Deus é também conhecida como a lei do amor. Irmãos, ele continua no capítulo 11 aqui, exortando para que amemos o Senhor em todos os dias, guardando os seus preceitos, seus estatutos. Fala dos benefícios da obediência. Falam também das bênçãos e maldições. É uma repetição realmente, né, de assuntos. Os últimos momentos aqui de Moisés com o povo, fala dos animais limpos e imundos também, que devem ser comidos, do dízimo, fala da remissão aqui, né, do ano do livramento do povo a cada 7 anos, os perdões das dívidas e para com os pobres, e a lei acerca dos servos, que eles deveriam ser libertos também, dos primogênitos, da Páscoa, do Pentecoste, do Tabernáculo, as festas. Aqui fala também de questões difíceis de julgamento, onde os sacerdotes deveriam ser ali consultados. Fala da herança ao povo aqui, aos levitas também. Fala das cidades de refúgio novamente aqui. Vamos novamente nos deter aqui um pouco sobre essas cidades de refúgio. No capítulo 19 diz que este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher para que viva.
aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo num bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida. Então, as cidades de refúgio aqui, irmãos, era para aquelas pessoas que cometiam homicídios ou matavam alguém sem a sua própria vontade. Aqui ele está dizendo, alguém entrava num bosque ali e de repente aquele machado batia na cabeça da pessoa sem querer e aquela pessoa morria e o vingador correria atrás dessa pessoa, mas ele estaria refugiado naquelas cidades até que se passasse o tempo designado. Existe, irmão, uma alegoria que eu vi em outro momento no Espírito de Profecia, que fala que a grande cidade de refúgio nossa é Jesus Cristo, nosso Salvador. A nossa vida, comparavelmente, é uma vida de homicida, porque nós matamos o Senhor, nós matamos o nosso próximo com a nossa vida em pecado, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se fez para nós e se faz para nós uma cidade de refúgio, aonde Satanás, o grande inimigo nosso, aquele que, na verdade, é homicida desde o começo e é acusador, não nos consegue pegar, porque estamos refugiados no Senhor. Fala também aqui acerca dos limites e das testemunhas, que deveria ter aqui as testemunhas, a quantidade de testemunhas para que pudesse ser a acusação levada. Fala sobre a guerra aqui, como deveriam ser as regras para a guerra. A expiação aqui sobre o primogênito, o direito dos primogênitos. No capítulo 22 fala sobre vários assuntos, coisas perdidas, leis de casamento, a limpeza do acampamento, votos. Interessante aqui, diz assim, quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Irmãos, sabemos que é sempre uma bênção estar do lado do Senhor. E quando nos colocamos ao seu lado, pedindo as suas bênçãos, a sua guia e direção, Ele vai abençoar. Mas se estamos ali meio receosos, temerosos em algum sentido, peçamos sabedoria, porque Deus dará a nós liberalmente a sabedoria e aí podemos ir sem temor. Mas o certo é que sempre quando nos colocamos debaixo da potente mão do Senhor, receberemos bênçãos em todas as necessidades da vida. É a promessa de Deus. E ele continua aqui no capítulo 24 sobre leis acerca do divórcio, sobre penas de açoite, sobre pesos e medidas justas, sobre as primícias da terra, sobre os dízimos. Exorta, aí vem aqui depois no capítulo 27, terceiro discurso de Moisés, né? Ele fala sobre, é uma repetição praticamente, né? Sobre a promulgação da lei, sobre as bênçãos e maldições, bênçãos da obediência e os castigos pela desobediência. Irmãos, isso aqui é muito forte. Vou ler uma parte aqui do capítulo 28 que fala sobre as bênçãos da obediência. Diz: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, serás ao entrardes bendito e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. E há mais bênçãos da obediência aqui, irmãos. E essa bênção Deus quer dar para nós, iniciando aqui, pela fé.
e pelos cuidados que Ele faz. Mas a grande bênção, meus irmãos, será a vinda do Senhor. Então valerá para nós termos essa confiança. Agora, irmãos, aqueles que pela diminuição da fé ou pela rejeição, dos convites do Senhor, ele pode sofrer aqui os castigos da desobediência. É muito triste falar, mas Deus deixa registrado para que nós, como ele diz lá na frente, através de Moisés, eis que ponho diante de ti a bênção, a vida, e a morte. Escolhe a vida, diz a palavra de Deus. Diz aqui, ainda no verso 15, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será na tua cidade, no campo, teu cesto e tua maçadeira, o fruto do teu ventre e o fruto da terra, as crias das vacas e das ovelhas, serás ao entrar e ao saíres maldito. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, ameaça, tudo quanto empreenderes, e assim vai, irmão. Sabemos, irmãos, ali o resultado da desobediência do povo de Israel. Essa parte aqui da desobediência, irmãos, é muito grande aqui, vai do capítulo 15 até o 68, quer dizer, o versículo 15 até o versículo 68 sobre maldições. Então, que possamos escolher a bênção do Senhor. No capítulo 30 fala das promessas de misericórdia, porque realmente Deus é um ser misericordioso que cuida de nós. E finalmente aqui no verso 15 ele fala, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos, juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Então, amigo, seja positivo com o Senhor. Jesus, ele veio aqui na terra, meu irmão. Ele passou pela cruz. Ele foi cuspido, ele foi amaldiçoado pelas pessoas. Mas ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meu amado, confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Querido irmão, essa palavra foi dada ao povo de Israel, só que ela ressoa até hoje nos nossos corações, como uma verdade pura, plena e feliz. Eu sei que você tem muitas lágrimas já derramadas até hoje. E realmente entendo que muitas lágrimas ainda derramarão. Está chovendo agora nesse momento. O mundo todo derrama lágrimas, porque nosso mundo sofre, irmãos. Estamos nesse momento de pandemia também. São tantas as dificuldades. Mas olha, aquele que fez os céus e a terra, aquele que guiou todo o povo no deserto, e através aqui do seu servo Moisés, deixou essas últimas palavras, é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Querido irmão, não temas. Escolhe a vida. Diz a palavra de Deus, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Essa terra, meus irmãos, é aquela mesma que Jesus descreveu em João 14, de 1 a 3. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, eu voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Amado irmão e irmã da Igreja Central de Formosa, não temas, escolhe a vida.
Deus, através do seu Filho amado, deu a vida para mim e para você. Não temas, não dês ouvidos ao inimigo da verdade, mas ouça aquele que é Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, meu irmão.